Olá, meu nome é Adonis Saliba. Eu gostaria de poder falar aqui um pouco de uma área que vinha dedicando há mais de 40 anos e que é o Esperanto. É uma língua que se dedica à comunicação internacional de forma neutra e pacífica. Às vezes as pessoas perguntam por que o Esperanto? Então a gente vai começar com algumas ideias, passar algumas ideias para vocês, para ter uma noção da importância de uma língua neutra e de uma língua cuja motivação é a cultura da paz. Vou mostrar alguns itens interessantes que são relativos a essa evidência prática que eu tenho visto ao longo aí de quase meio século. O Esperanto é uma língua que mostra que há algumas necessidades. Nesse quadro podemos ver um avião da Gol. Um avião bonito voando num céu de brigadeiro e se empinando para o céu. Mas exatamente um avião como esse pode sofrer um desastre terrível que aconteceu em 2006, quando um Legacy norte-americano se chocou em pleno voo com um Boeing 737 da Gol e caiu em plena selva amazônica e provocou, a morte de 154 passageiros e tripulantes. Por que isso aconteceu? Porque não se conseguiu falar em inglês. Essa é uma situação interessante para podermos introduzir a ideia da comunicação internacional. Analisando um pouco a causa do acidente da TAM, nós notamos que a grande causa foi que o controlador não avisou aos pilotos que o transponder estava desligado. O transponder é aquele instrumento que deve estar sempre ligado dentro das aeronaves para mostrar a posição de outras aeronaves que estão na circunvizinhança. Em síntese, o transponder não estava ligado e isso promoveu o acidente porque houve a colisão do avião com um Legacy que o levou em terra. Mas por que esse controlador não avisou? Porque simplesmente ele não falava inglês. Por que ele não falava inglês? Aí a gente tem que cair nessa situação nossa do Brasil, onde que uma pessoa não fala inglês porque ela não quer falar inglês. Isso existe, mas o que mais existe é porque as pessoas não têm condições socioeconômicas de aprender a língua com qualidade. Todos nós sabemos da qualidade nefasta do inglês dentro das condições das nossas escolas médias e secundárias e superiores, que não ensinam inglês a ninguém. Para se aprender inglês, você precisa ter dinheiro, pagar vários anos de estudo e estar em escolas caras e até mesmo ser patrocinado para ir ao exterior. Porque o inglês também é difícil de ser aprendido, necessitam-se tantos cuidados para se aprender esse idioma. O inglês tem muitas, é uma língua natural, uma língua maravilhosa, tem servido muito à humanidade no estado atual para desenvolvimento da tecnologia. Eu mesmo fiz 3 teses e sem o inglês eu não teria realmente conseguido fazer muita coisa. Então, o inglês é uma língua franca absolutamente necessária no dia de hoje, principalmente na área técnica e na área de evolução de equipamentos, evolução de experiências e pesquisa, como é o meu caso. Mas para se aprender inglês são necessários no mínimo 5 a 6 anos e uma boa capacidade mental, porque sendo um estudo caro, é um estudo que demanda entrar em uma boa escola de inglês que vai levar você a aprender a língua nesse período. Na Ásia, até mesmo piora essas condições.
o tempo de estudo ele vai de 5 para 10 anos, dobra no caso dos asiáticos. E olha que asiático falar inglês é um problema. A língua não é adaptada ao aparelho fonador dessas pessoas. Além disso, o inglês, por ser uma língua nacional, ela tem uma miríade de falares diferenciados e que não é simples de serem aprendidos. Então há uma convergência natural de um inglês que tem sido padronizado no mundo, que é o inglês norte-americano. Não é o inglês da Austrália, não é o inglês da Índia, não é o inglês da Nigéria nem de Belize. É um inglês padronizado americano. Aí nós entramos em algumas condições político-econômicas, que é a influência marcante dos Estados Unidos nessa situação de adoção do inglês. Bom, mas essa história a gente já conhece. Nós estávamos no mundo antigo, há mais de 2000 anos atrás, a língua grega imperava porque os gregos estavam realmente com a base cultural. Depois veio o latim, com os romanos, pois mais na atualidade, e assim o latim foi ao longo de toda a Idade Média, e foi se desmontando como língua e formando as línguas neolatinas, e também influenciando outras línguas germânicas e até mesmo muito o inglês. E o mundo francês do século XVIII e XIX é um mundo cultural que se adotou o francês, mas isso foi imediatamente sobrepassado no século XX e ainda no XXI com o inglês, devido à grande junção do inglês com o mundo capitalista e esse mundo que, aliás, o mundo que fala inglês são 6% da humanidade. Todo o resto fica subjugado a essa condição de se falar inglês. E, haja vista, no mundo capitalista de negócios, é interessante que os países anglófonos, eles detêm realmente uma grande capacidade de impor a sua economia no mundo, e com a utilização do inglês isso fica mais fácil. Numa mesa onde todos nós estamos sentados, conversando, cada um de um idioma, naturalmente, quem possui esse idioma de nascença tem mais capacidade de negociação que os demais. Então, de imediato, não só é um processo de soberania capitalista, de ter uma ascendência maior sobre os demais povos, através do inglês fica mais fácil esse domínio. Então torna-se um neocolonialismo. Mas todos nós sabemos que essa história está continuando e vemos agora a China chegar. Então a língua do futuro será o mandarim? Bom, para quem o mandarim é falado já pela grande maioria da população humana, 1,3 bilhão de pessoas, isso já torna uma língua extremamente poderosa, mas ela é centrada num povo, ela é centrada numa cultura. Até mesmo dentro da China, o mandarim não é a língua única da China. A China tem pelo menos 4 grandes idiomas e vários dialetos, mas o mandarim, imperialisticamente, ele manda no processo chinês de dominação. Então é sempre esse estado de dominação e imposição de um idioma. Essa convergência de se escolher o inglês como uma língua franca também está ligado com um certo hedonismo pleno que o mundo está vivendo, perdulário, gastando todos os bens da natureza e tudo mais. Então essas ideologias também de democracia estão surgindo em prol de vantagens de alguns grupos sociais sobre outros ou de nações sobre as outras.
a igualdade há de imperar num mundo ideologicamente mais bem coberto, com uma democracia melhor para todos. Mas para isso, nós vamos gastar, se o mundo todo fosse viver como os Estados Unidos hoje vive, seria 5 terras para alimentar toda essa situação perdulária. Então, há de se vir uma democracia de forma consciente e integrada, onde que a comunicação se torna uma situação melhor para todos. Muito obrigado, essa é a primeira fase. Vamos conversando um pouco mais sobre o Esperanto